Meu querido irmão e irmã, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Muito bem, estamos mais uma vez nesse tempo novo, diferente, mas que não temos perdido a chance e a oportunidade de anunciarmos o Evangelho de Jesus e proclamarmos o seu nome, dizermos o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem sido generoso conosco. E é muito importante você, junto com sua família, aproveitar esse tempo para refletir. Eu quero rapidamente contar um testemunho em relação a esse novo momento que nós estamos vivendo. E nós tivemos uma reunião, temos tido uma reunião com a liderança da igreja, e um dos nossos irmãos, essa pessoa, ela deu um testemunho interessante que fez com que a gente pudesse refletir e ver o quanto tem sido importante nós desenvolvermos esse trabalho que temos desenvolvido. E ela falava da importância do culto presencial, mas ela dizia que mais ou menos o seguinte, né, que o culto presencial, tudo aquilo que acontecia, ouvir a mensagem, participar do culto, participar de tudo, ficou meio que displicente para ela com o tempo. E esses dias em que ela precisa ficar em casa e precisa assistir, e precisa estar participando do culto via online, pelas transmissões, pelas gravações dos cultos, ela dizendo que parece que agora ela precisa ficar mais atenta, e aí ela dizia isso, dava esse testemunho, que ela agora está mais atenta, observando melhor o que está acontecendo, prestando mais atenção no louvor, prestando mais atenção na mensagem. Então, isso é muito interessante, porque mostra como todo esse tempo que nós temos vivido tem movimentado as nossas vidas e tem gerado essas mudanças e essas transformações. E eu quero que você aproveite muito isso, que se você puder, anote, tem um bloquinho de nota em que você possa anotar o que está sendo dito, o que está sendo falado. É muito importante que você participe também. Após os cultos, nós temos aberto um tempo para conversarmos. Você passa rapidinho, 5 minutos, 10 minutos ali conversando, mas que você possa interagir com as pessoas, falar com elas daquilo que Deus tem feito, como foi sua semana, dar um oi. De qualquer forma, nós queremos que essa experiência, ela possa gerar no nosso coração esse desejo, claro, de estarmos juntos. E se Deus assim nos permitir, no tempo certo, na hora certa, nós vamos começar a dar os primeiros passos para um retorno em que veremos alguns presencialmente, mas outros ainda não vão poder estar aqui. De qualquer forma, nós já estamos nos preparando e orando a Deus para que nos dê sabedoria para quando esse momento chegar, possamos de fato oferecer aquilo que temos de melhor para que você possa participar desse tempo de celebração ao nosso Deus. Eu gostaria de continuar nessa pegada que nós temos tido, temos uma série nova. Essa série, ela tem refletido a importância de avaliarmos, pensarmos sobre a questão da unidade da igreja, e essa unidade ela é vivenciada em meio à diversidade. E aí nós temos enfatizado a natureza multiforme do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que é uma comunidade de fato diferenciada, porque ela é aquela que reúne de todos os povos, de todas as gentes, pessoas de todos os lugares, para que assim reunidas possam louvar a Deus e que juntas elas possam gerar mudança e transformação na nossa sociedade, e aponte para o mundo os aspectos e os sinais do reino de Deus. Eu queria, antes de entrar no assunto de hoje, fazer algumas pontuações a respeito da última mensagem, quando nós tratamos sobre a questão que envolve o racismo. Essa foi a temática da semana passada.
Talvez você esteja se perguntando por que nós não entramos no debate de algumas questões que envolvem esse tema, especialmente na luta de algumas pessoas em prol de mudanças que possam gerar mais justiça, que gere uma participação maior do povo negro na vida cotidiana da nossa sociedade. E é porque, primeiro, eu queria que você entendesse que essa reflexão que nós estamos fazendo, ela é, antes de qualquer coisa, uma reflexão teológica. Ela tem a ver com aquilo que nós acreditamos que é papel da igreja hoje, dentro do seu contexto, da sua realidade, do seu mundo, do seu universo. Claro que a igreja, ela é um ente para o mundo, ela não é uma instituição com fim em si mesma, ela não existe para si mesma, mas ela existe para o mundo, para proclamar e anunciar as justiças do reino. No entanto, a igreja é uma comunidade que se relaciona entre si, portanto, essa unidade, ela aponta para o mundo as verdades do reino de Deus. Agora, o que nós estamos preocupados, na verdade? Nós estamos preocupados em que o ponto de partida para essa discussão mais ampla, que vai sair do âmbito interno da igreja e alcança outros patamares, outros debates, outras reflexões, é que o ponto de partida é da unidade. O ponto de partida é que a igreja do Senhor, esse lugar aonde o povo de Deus juntos caminham para proclamar esse evangelho, esse ponto de partida precisa ser a criação, Deus o Criador, Deus aquele que nos fez como um povo, como gente, como pessoas, vindo do mesmo lugar, vindo do mesmo homem, tendo a mesma natureza, criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, esse é o nosso ponto de partida, e a ideia é o seguinte, é que se nós conseguirmos compreender esse aspecto da unidade do povo de Deus, dessa compreensão do povo de Deus, que nós somos gente de um só lugar, de um só ponto, de uma só descendência, aí nós podemos debater outros temas e outros assuntos que são características da nossa diversidade, que são características das nossas diferenças. Portanto, o que nós estamos querendo dizer é que nós queremos que você entenda que todo o mal, todo o pecado, ele provém da nossa natureza pecaminosa. Por isso que nós precisamos voltar a essa ideia do jardim, desse encontro com Deus que nos faz refletir de onde nós viemos. E a partir de então, sabendo que nós viemos do mesmo lugar, nós podemos avaliar e pensar essa natureza multiforme. Portanto, eu quero que você entenda que a razão disso tudo que nós estamos falando aqui é simplesmente para que você entenda de onde nós viemos. Nós viemos do nosso Deus Todo-Poderoso, que nos criou à sua imagem e semelhança. A queda nos faz nos distanciar da vontade de Deus, e esse distanciamento da vontade de Deus, portanto, gera tudo aquilo, todos os problemas, todos os equívocos, todos os erros, todos os pecados que vão se caracterizando dentro das nossas sociedades. Uma delas, portanto, o racismo é uma dessas características pecaminosas. Então, para eliminar isso, nós precisamos resolver o problema do coração do homem. O problema do coração do homem só é resolvido quando ele tem esse encontro com o Senhor, com o seu Criador, e aí ele sabe de onde ele veio. Então, o nosso propósito é teológico antes de qualquer coisa. Mas hoje eu queria avançar nessa reflexão sobre a importância de uma comunidade unida.
E aí eu queria, se semana passada a ideia foi racismo, não. Hoje eu queria tratar da seguinte temática: parcialidade não. Não é possível vivenciarmos uma realidade comunitária quando nós fazemos distinção entre nós a partir de algumas coisas que não deveriam acontecer. Existe um perigo muito grande na convivência do povo de Deus. É quando olhamos o outro com um olhar de preconceito, ao notar que aquela pessoa não faz parte do mesmo grupo social, econômico que eu faço. Este é um mal que devemos extirpar do meio da igreja do Senhor. E é muito importante que essa reflexão ela seja feita com um sentimento de entrega completa ao Senhor, para que possamos de fato nos desarmar de tudo aquilo que nos distingue um do outro. Você já se sentiu, portanto, tentado a medir alguém por sua posição social? Já imaginou que uma pessoa que seja rica é uma pessoa mais justa que uma pessoa pobre? Já aconteceu de você imaginar que o fato de alguém ser pobre é um julgamento de Deus, portanto, tratar uma pessoa de posses diferente de uma pessoa que não tem posses, pensando que essa pessoa rica, ela é mais justa, portanto, o que ela tem é fruto da sua justiça. Isso pode se tornar um ato pecaminoso, extremamente complicado, e uma reflexão equivocada daquilo que nós acreditamos que seja a palavra do Senhor. Eu não sei se você já teve esse problema. Bem, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Um mal que é um mal recorrente entre o povo de Deus. Fazer acepção de pessoas por razão de sua condição financeira. Este é um outro pecado que é grotesco, especialmente quando sabemos do caráter do Deus que nós servimos, do nosso Senhor Jesus. Então eu quero convidar você para lermos juntos Tiago capítulo 2, a partir do verso 13, e assim termos uma noção daquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina. Tiago capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: meus irmãos, como crestes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura,
que diz, ama o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Verso 10 então continua: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É muito desafiador falar sobre isso que nós estamos falando, porque esses temas, eles são relegados muitas vezes ao simples comportamento social. Parece que nós não conseguimos ter uma visão ampla do Evangelho, integral, ao ponto de que tudo aquilo que nós fazemos, ele é refletido na maneira como nós compreendemos o Evangelho de Jesus. Não existe duas maneiras de ser. Não existe um comportamento voltado apenas para a etiqueta e outro voltado apenas para ler a Bíblia, cantar. Cantar, nós cantamos a mesma canção, na mesma nota, com o mesmo instrumento, mas somos distintos, porque aquilo que eu tenho me garante uma posição melhor do que a sua. Esse tipo de mentalidade que gera um discurso, muitas vezes disfarçado, que tenta falar que somos um mesmo povo, uma mesma gente, que não importam as nossas distinções, mas que na prática, o que nós percebemos é outra coisa. Esse tipo de comportamento, ele é anti-evangelho. Ele, na verdade, luta contra a verdade do evangelho. Então, o que nós estamos querendo é trazer para o nosso universo, para o nosso mundo real, objetivo, para o mundo em que nós vivemos de segunda a sábado. Nós queremos trazer essa realidade para que o Evangelho seja visto em todos esses aspectos da nossa vida, não só na subjetividade da minha vida, na minha adoração, no meu levantar de mãos, na minha oração, na cadeira que eu sento. O Evangelho, ele é muito mais abrangente. E essas distinções que geralmente fazemos, e às vezes a fazemos inconscientemente, elas precisam ser denunciadas, precisam ser repreendidas e quebradas em nome de Jesus. Eu me lembro, eu já contei isso na igreja outras vezes. Eu lembro que teve um evento numa igreja aqui na cidade, estava vindo um pregador conhecido, e eu estava com uma vontade muito grande de ouvir esse irmão. Ele iria tratar de uma área teológica específica, da que eu gostava muito de estudar, gosto muito de estudar.
E então eu peguei o meu carro, na época eu me lembro, eu tinha um Chevette, e eu peguei o meu carro e fui até aquele local para me encontrar com os meus irmãos e ouvir aquele pregador. E assim, meio que como um milagre, porque havia muita gente, estava muito cheio. E como um milagre, eu vi uma vaga aberta bem na frente da igreja. E aí eu agradeci a Deus e fui colocando o meu carro naquela vaga, até que um irmão chegou e acenou e disse: não, você não pode estacionar o seu carro aqui, porque este lugar está reservado para a governadora da cidade, porque ela também vai estar presente aqui neste lugar, portanto esse é um lugar reservado para uma autoridade. Não é que não deveria ter um lugar para a autoridade e não que deveria se honrar a autoridade. O que eu estou dizendo é que nós temos esse mau hábito de medir as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas fazem. Essa maneira de refletirmos o Evangelho como se Jesus fosse um produto que é oferecido, e aqueles que têm mais condições e oferecem os melhores lances, eles têm mais oportunidades. Essa mentalidade, ela é pecaminosa, e ela vai de encontro ao ministério de Jesus. Ela vai de encontro ao que o Senhor Jesus nos ensina. Ela vai de encontro à natureza e o início desse evangelho no mundo. Portanto, eu acho que o primeiro aspecto que nós podemos tratar nessa noite é o caráter do crente em Jesus Cristo. Tiago, ele começa enfatizando muito bem, dizendo: vocês que creem em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam distinção ou diferença entre as pessoas. Olha, interessante, Tiago ele apela, e aqui eu quero deixar claro para você, o livro de Tiago é um dos mais práticos da Bíblia. Você não vai encontrar em Tiago a mesma estrutura estética, teológica, que, por exemplo, encontramos em Romanos. Ele é muito prático, ele está tratando de questões que acontecem na vivência, no dia a dia, no cotidiano, de crentes judeus convertidos ao cristianismo, à fé em Jesus. Então ele diz: olha, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Vocês que acreditam em Jesus, vocês que são crentes em Jesus, vocês que foram alcançados e que vocês olham para Jesus e creem nele, com fé nele, vocês têm fé em Jesus. Não combina essa fé, essa crença na pessoa de Jesus e um comportamento de parcialidade, porque você não consegue enxergar em Jesus esse comportamento. Crer em Jesus pressupõe o fato de que eu não posso tratar as pessoas de maneira diferente, seja por qual natureza for. Como falamos anteriormente, somos tentados o tempo todo
a medir as pessoas que queremos que estejam próximos de nós a partir do que elas possuem. Mesmo que você nunca tenha feito isso, mesmo que você não tenha, e se você nunca fez isso, então a gente precisa conversar, porque eu preciso pegar um pouquinho de você, mas todos nós, ao menos, fomos tentados a fazer distinção das pessoas, a olharmos para quem não tem com diferença. De alguma maneira, já fomos tentados a medir as pessoas que estão próximas de nós a partir do que elas possuem. Preste atenção. Mesmo na igreja, você vai perceber que o nosso ciclo de amizade, ele é desenvolvido a partir de afinidades. E essas afinidades, elas são medidas a partir de aspectos, muitas vezes, em grande parte, a partir de uma aparência, de uma igualdade de condição com o outro. Se eu sou uma pessoa se eu sou uma pessoa que tenho carro, é muito provável que dentro do meu ciclo próximo de amizade, eu estou falando da igreja, estou falando de crente, é muito possível que se eu tenho um carro, é bem provável que as pessoas que estejam próximas de mim sejam pessoas que tenham a mesma condição que eu. Você nunca pensou nisso? Você nunca refletiu sobre isso? Você nunca procurou saber sobre isso? Porque isso já existe. Porque isso é uma condição. Por isso que eu estou dizendo para vocês, nós não estamos tratando aqui apenas de comportamento social. Nós estamos falando de natureza, e a nossa natureza pecaminosa, ela faz com que possamos medir as pessoas a partir do que elas têm. E você sabe, e eu sei, de pessoas que fazem parte da nossa comunidade, da nossa igreja, que têm condições financeiras muito mais aquém do que nós, que, por exemplo, quando termina o culto, não frequenta o mesmo restaurante ou a mesma lanchonete que você e um grupo determinado de irmãos frequentam. É uma luta da qual nós precisamos o tempo todo estar lutando e denunciando em nós mesmos. Porque essa é uma reflexão que eu faço a respeito de mim mesmo. Eu me lembro que uma vez nós tentamos fazer um retiro, ou foi algum encontro, alguma coisa desse tipo, e era muito caro, e o valor ia ficar muito alto. E aí alguém perguntou se a gente iria, e eu disse assim, eu vou, mas eu quero saber da lista das pessoas que vão participar desse encontro. E aí eu vi que na lista tinha um grupo específico. Eu disse, eu só posso ir se fulano, beltrano, cicrano, que não tem as mesmas condições econômicas, possam participar. Se eles não podem participar, eu não posso. Se eu não posso participar de uma coisa, se eu vou participar de um evento, de um encontro, em que está restrito apenas a um grupo, eu não posso participar disso. Esse tipo de exercício é muito difícil.
por isso que esse tempo que nós temos vivido tem feito as pessoas refletirem qual era a razão pelas quais elas vinham a este lugar. Era para nutrir um encontro. E claro, irmãos, eu sei disso, que existem pessoas que não agem dessa forma. Não é uma generalização. O que eu estou dizendo é que existem aspectos dentro da nossa construção de relacionamento que faz com que nós medimos as pessoas, faz com que a gente mece as pessoas por aquilo que elas têm. E aí elas podem fazer parte do nosso grupo de afinidade. Alguns não fazem. E nós não fazemos sequer questão que elas façam. Ficamos irritados muitas vezes quando algumas pessoas das quais nós não queremos que façam parte do nosso grupo, elas se intrometam. Tiago dá um exemplo prático, portanto. Então ele diz, se vocês são crentes em Cristo Jesus, se vocês creem em Jesus, vocês não podem fazer acepção de pessoas. Agora, deixa eu dar um exemplo aqui. Ele diz, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel e roupas finas, e ao mesmo tempo, entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés. Por acaso não estão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critérios errados? Este exemplo define também um princípio de critério que o discriminador usa. O pobre, por causa de sua pobreza, é menos justo que o rico. A condição de sujo, maltrapilho, define como critério se essa pessoa é ou não aceita no nosso meio. Não há uma certeza de se esse exemplo é um fato que aconteceu na igreja para a qual Tiago está escrevendo. Não há uma certeza se o personagem rico é um cristão convertido ao Evangelho de Jesus, se o pobre é uma pessoa que chegou às sinagogas, os lugares onde os cristãos se reuniam, após a ideia está muito voltada para uma assembleia, para um encontro. Então os cristãos, eles se reuniam e esses encontros eram públicos e todas as pessoas podiam participar. Não há uma definição. O que acontece é que Tiago está dizendo para os irmãos da igreja que se o comportamento deles, pessoas crentes em Cristo Jesus, se o comportamento deles é desenvolvido a partir de discriminação, de avaliar o outro a partir do que ele tem, então tem algum problema com tudo isso. É o que Tiago está tentando dizer. Então, veja que no final, no verso 4, ele diz, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. A construção dessa palavra, dessa frase, dessa pequena oração aqui é a seguinte: pessoas dentro da comunidade julgam
o outro a partir daquilo que ele tem, do que ele possui. E ele diz que esse critério, que esse julgamento, ele está errado. Ele não condiz, ele não se alinha e não se adequa à mensagem do Evangelho de Jesus, do qual a igreja proclama e a igreja anuncia. Perceba que o caráter de Deus é o de receber a todos. Quem age com discriminação são os irmãos. Então, preste atenção. A comunidade, ela está aberta para todos. Para o rico, bem vestido, com anel de ouro, como para o pobre, sujo e maltrapilho. O lugar está aberto aos dois. O que não pode é que, em detrimento da pobreza, da sujeira, da falta de roupa adequada de um, o outro ganhe uma posição melhor. Esse critério, ele não faz parte dos projetos ou do projeto redentivo de Deus. Não faz. Porque na hora em que todos entram na assembleia, não há mais distinção. Não há grego, não há romano, não há mulher, não há homem. Todos somos um em Cristo Jesus. Fazemos parte do seu corpo. Ora, isso é um critério carnal, uma vez que Deus não nos julga pela aparência, mas sim pelo coração. Ora, se Deus, o nosso Criador, nos julga, não nos julga por causa da aparência, por que nós nos sentimos no direito de fazer isso? Que gostemos ou não, existe um aspecto do qual está retratado nesse texto que você precisa prestar atenção. Que gostemos ou não, Deus defende a causa do pobre. Deus defende a causa do pobre. Verso 5. Diz assim: ouçam meus amados irmãos, e olhe o zelo e o cuidado e o amor que Tiago tem. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Deus não escolheu o pobre por causa da sua pobreza, mas pela arrogância dos ricos. Deus é o Deus que guarda, que defende a causa do que não tem condições de se defender. Isso pressupõe que Deus está pronto a defender a causa dos mais humildes, exatamente por não haver quem os defenda. Quando não existe defesa para o pobre, Deus se levanta. Quando não existe defesa para os injustiçados, Deus se levanta como juiz. Calvino faz o seguinte comentário desse trecho. Comentando o texto bíblico, ele diz: porventura, Deus não escolheu os pobres deste mundo? Fazendo um comentário a respeito desse trecho, ele diz: deveras, não só isso, mas ele desejava começar com eles. Com quem? Com os pobres. Com o fim de golpear o orgulho dos ricos. Então,
Porventura Deus não escolheu os pobres deste mundo? Deveras, não só isso. Mas ele desejava começar com eles. Com quem? Com os pobres. Com o fim de lhes golpear o orgulho. Isto é também o que Paulo diz. Que Deus escolheu não muitos nobres, nem muitos poderosos no mundo, mas aqueles que são fracos, para que os que pareciam fortes fossem envergonhados. Em suma, ainda que Deus derramasse sua graça sobre os ricos, em comum com os pobres, contudo, sua vontade é preferir estes, os pobres, àqueles, os ricos, para que os poderosos aprendessem a não se gabar, e para que os inóbeis e os obscuros atribuíssem tudo o que são a misericórdia de Deus, e para que ambos fossem treinados para a mansidão e humildade. Porque Deus escolhe os pobres para humilhar os ricos. E é engraçado porque mais na frente Tiago vai desenvolver isso de maneira mais clara. Nós precisamos lembrar a natureza do Evangelho de Jesus, como ele nasce, onde ele nasce, em quem ele se espelha. Se o Evangelho é uma pessoa, Jesus, e quando nós voltamos às narrativas dos Evangelhos e identificamos na pessoa de Jesus um homem que andava no meio dos que não podiam se defender, ao invés de escolher a elite religiosa da época, ele escolhe exatamente aqueles que não tinham nada a lhe oferecer. Talvez isso já denuncie para a gente hoje a natureza do Evangelho de Jesus. Portanto, não faz sentido nenhum, uma congregação aonde se reúne o povo que se chama pelo nome de Deus, se esquivar de cuidar e de se tratar de maneira mútua. Afinal, se nós damos preferências aos ricos, precisamos aprender algumas lições, especialmente aquilo que eles fazem. Não são os ricos os que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam vocês aos tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? E aí é interessante porque os cristãos eram chamados pelo nome de Deus, e os ricos zombavam deles, por causa do nome, por causa de Deus. Então, para Tiago não faz sentido essa bajulação. Não faz sentido. Do verso 8 ao 11, Tiago apresenta o critério da lei, que é o amor ao próximo. Portanto, a lei se resume no fato de que devemos amar o próximo. Amar e o próximo no sentido não de quem está do meu lado apenas, mas de quem eu sou próximo. E esse é o princípio que vai reger a relação da igreja, da comunidade dos santos. A lei que concede liberdade. E esse é um aspecto, queridos, muito importante. Verso 12 e 13 ele diz: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo
sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Falem e hajam. Nós somos bons em falar, nós somos bons em comunicar, nós somos bons em dizer que Deus é bom, mas a recomendação das Escrituras sempre é, e Tiago vai fazer isso mais de uma vez, não sejam só ouvintes, sejam também praticantes. Capítulo anterior ele vai falar sobre isso, mas veja que aqui, o que ele está dizendo é, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Portanto, eu preciso compreender essa dinâmica da relação mútua, aonde a minha experiência de fé, ela está relacionada muito fortemente com Jesus, portanto, aquilo que eu faço pelo Evangelho e em nome do Evangelho é baseado na imagem que eu tenho do meu Senhor. Portanto, se Jesus é aquele que cuidou de todos, que andou com todos, que não fez distinção das pessoas, eu não posso ser aquele que vai fazer distinção. Não posso, de forma alguma. Se nós não podemos ter uma mentalidade racista, nós não podemos ter uma mentalidade de parcialidade. Nós precisamos ser ousados em denunciar tudo aquilo que fere o Evangelho de Jesus de Nazaré. Eu quero lhe convidar, meu irmão, a participar de uma comunidade, de uma igreja, em que as pessoas, elas não são medidas pelos seus bens, que as pessoas não exercem funções por causa da sua condição social ou econômica. Nós não queremos fazer parte de uma comunidade em que as pessoas, elas não têm ou não podem participar de tudo que a igreja promove. Não queremos participar de uma igreja assim. Queremos participar de uma igreja que entende o seu papel no mundo, e que entende, cada crente, cada santo, cada servo, entende que é um reprodutor do Evangelho de Jesus na vida de outras pessoas, não importa quem, não importa a pessoa. Eu quero concluir essa mensagem dizendo algo para você, meu irmão. Você que é dessa igreja, você que talvez seja de alguma outra igreja, esteja por um acaso nos assistindo. Se nos bancos das nossas igrejas, nos ambientes confortáveis das nossas comunidades, se nesses lugares não puder estar sentado, lado a lado, o maltrapilho e o rico, então tem alguma coisa errada com essa comunidade, tem alguma coisa errada com esse evangelho. A igreja é o único lugar no mundo em que as pessoas são dadas umas às outras para cuidarem ou se cuidarem mutuamente. Eu sei que é muito confortável uma teologia que apresenta a igreja apenas como um lugar onde as pessoas se encontram para cantar música, para levantar as mãos, para orar, ouvir uma mensagem. Eu sei disso. Eu sei que isso tem sido muito natural. Mas igreja não é isso. Igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para cuidar uma das outras. Então eu quero lhe convidar a ser um instrumento de Deus para cuidar da vida de outras pessoas. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor nossas vidas.
Senhor Jesus, nós nos rendemos aos teus pés e queremos, em nome de Jesus, te pedir ao Senhor perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes temos agido sim com parcialidade. O Senhor não nos chamou para agirmos parcialmente. Nós precisamos olhar indistintamente para os nossos irmãos, com amor profundo, mesmo que Jesus teve. Que o rico e o pobre, se encontrando na comunhão e na Assembleia dos Santos, descubram que foram feitos um para o outro, para que quem tem supra quem não tem se sinta amado e cuidado por quem tem. Por isso que a recomendação é: escutem, vejam, mas pratiquem, exercitem, porque se não houver esse exercício, a nossa experiência ela não vai valer a pena. É o que nós te oramos, Senhor, e fazemos isso no nome de Jesus.